Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sabe que eu sou a professora Joyce e nós vamos estar aqui juntinhos durante esse período de aulas remotas. Nós estamos na terceira aula do material 2, tá? Nessa aula, nós vamos fazer as atividades, mas é importante que vocês voltem lá, assistam as aulas anteriores, porque é uma sequência. Na primeira aula, nós falamos o quê? Sobre a linguagem denotativa e conotativa. Falamos que a denotativa vem de dicionário aí. É aquela linguagem ao pé da letra que eu interpreto exatamente do que está sendo dito. Já na conotativa, não, é a linguagem figurada. Por que a figurada? Porque ela ganha um outro sentido, né, de acordo com o contexto. Ainda dissemos que essa linguagem conotativa ela é muito empregada, tanto nos textos literários, os poemas usam muito, né, quanto nos anúncios publicitários e até mesmo no dia a dia de vocês. Já na segunda aula, que foi a aula anterior, falamos muito também dos principais tipos de figuras de linguagem. E por que tem esse nome, professora, figura de linguagem? Justamente porque é uma linguagem figurada, são as diferentes manifestações da linguagem figurada. E agora, na aula de hoje, como eu já falei, nós faremos exercícios. Ah, professora, eu já fiz os exercícios. Que ótimo, vamos revê-los? Ah, professora, eu ainda não fiz. Façam junto comigo então. Aproveitem agora, coloquem em dia, né? Façam essas atividades e mandem para o professor que ainda dá tempo, tá? Vamos lá? Aqui na primeira atividade, eu tenho aí, identifique as figuras de linguagem, comparação e metáfora presentes nos versos a seguir. O que é comparação e a metáfora? Eu não lembro. Comparação e metáfora, elas são muito parecidas, tá bom? Posso dizer até que elas são primas. Mas uma é a prima rica e a outra é a prima pobre. Como assim prima rica e prima pobre? A prima pobre é a comparação. Por que ela é prima pobre? Por quê? Porque o significado já está ali, né? Ela é explícita, ela não gera várias interpretações, né? Ela é mais óbvia. Eu mostro claramente que eu estou comparando e muitas vezes eu digo até qual é a característica em comum, porque numa comparação eu aproximo duas coisas e mostro o que tem em comum, tá? Então se eu digo assim, a menina é bonita como uma flor, certo? Então, eu tenho aí, estou comparando o quê? A menina e a flor. E o que elas têm em comum? Elas são bonitas. Então, eu já disse qual é a característica que tem em comum e, além disso, eu tenho esse elemento que mostra, que evidencia que há uma comparação, que é a palavra como, tá bom? Então, nas comparações é muito comum o uso da palavra como. Pode ter aí outras palavras, como feito, tal qual, que nem, né? Então, eu tenho muitas palavras, mas a mais básica realmente é o como, que evidenciam essa comparação. Agora, e a metáfora? A metáfora é um tipo de comparação, só que é uma comparação mais rica. Por quê? Porque em textos literários, assim, quanto mais sentidos ele criar, né, quanto mais ele envolver o leitor para interpretar o que ele quer dizer, mais rico é. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, se eu digo, ela é uma flor, a menina é uma flor. Eu estou novamente comparando a menina e a flor, mas eu não disse o que elas têm em comum. O que elas têm em comum? E também não usei o como. Se eu interpretar literalmente, se eu falar assim, ela é uma flor, tá parecendo. Ela é o quê? Uma planta? Ela tem pétalas? Não, mas elas têm algo em comum. O que elas têm em comum? As duas são bonitas, as duas são cheirosas, então fica para o leitor recuperar aí o que é que tem em comum. Por isso que ela é mais figurada do que a comparação, né? Ela tem um sentido mais figurado, ela é mais rica de significados, certo? Então vamos ver se vocês conseguem identificar, não é difícil, essas duas figuras de linguagem nesse poema. Olha lá, o leão. Leão, 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 rugindo como um trovão, deu um pulo e era uma vez um cabrinho montês. Leão, 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 tua goela uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Então ele está falando sobre o leão, né? Fica bem claro. Quando eu tenho aqui, ó, rugindo como um trovão, tá? O que fica óbvio aqui quando eu digo rugindo como um trovão? Então se ele está rugindo como um trovão, eu estou comparando o rugido dele com o trovão.
Né? O que tem em comum? Os dois são altos? Aqui não fica claro, né, o que é que eles têm em comum. Mas os dois podem ser altos, os dois são assustadores. E eu tenho, o principal é que eu tenho esse como, eu tenho esse elemento de comparação que revela, que evidencia o que é que eu estou comparando. Então eu tenho uma comparação. Agora mais lá embaixo, olha, quando ele fala assim, a tua goela é uma fornalha. Como que a goela pode ser realmente uma fornalha, que é um forno, né, enorme? Não tem como, né? Eu não posso interpretar o pé da letra. Então eu tenho que pensar o que teria em comum a goela e a fornalha. Os dois devoram, os dois consomem, né? Os dois são quentes, os dois são assustadores. Eu posso ter aí várias interpretações. Teu salto uma labareda, aqui eu tenho uma vírgula. Por quê? Tu agarra uma navalha, no lugar dessas vírgulas, seria a palavra é usada a vírgula para evitar aí a repetição. E por que o salto é uma labareda? O que poderia ser? Ah, talvez porque os dois são perigosos, são rápidos, né? A labareda, que né, são quentes, alguma coisa assim. Tu agarra uma navalha, o que tem em comum entre a garra e a navalha? O próximo verso já fala, cortando a presa na queda. Então, na hora que ele bate, né, a pata, assim, ele já corta a presa. O tão perigoso que ele é. Então, os dois são, tanto a garra quanto a navalha, são muito afiados. Vocês notam que eu tenho, então, nesses 3 versos aqui, a presença da metáfora. Bom, exercício 2. Identifique a figura de linguagem presente nos versos a seguir. Trata-se de personificação, comparação ou metáfora. Então, eu tenho as 3 aí. Comparação e metáfora, acabei de relembrá-los. E a personificação, vocês lembram? Pensa aí. Vamos analisar a palavra personificação. Persona, pessoa, vem de pessoa, personal trainer, a pessoa que treina, vamos dizer assim, é uma personalidade, né, o jeito de agir da pessoa, alguma coisa desse sentido. Ificação é transformar, né? Então, personificação é transformar em pessoa, é atribuir características de pessoas para animais, para objetos, ou mesmo de seres, vamos dizer, animados, para seres inanimados, que não têm vida. Ela também tem um outro nome que é prosopopeia, também está aí no material de vocês, tá? Vamos olhar aí no A, vitrines. Os letreiros a te colorir, também posso ver as vitrines te vendo passar. Peraí, vitrine tem olho? Vitrine vê alguma coisa? A vitrine em si? Não, né? Então eu tenho aqui o quê? Uma personificação. Vamos pensar que toda fábula em que os animais agem como seres humanos, né, eles falam, eles pensam, têm essas emoções aí típicas de seres humanos, eu tenho também personificação. Na B, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. O que ele está fazendo? Olha aqui a palavrinha como que a gente acabou de ver. Eu faço versos como quem chora de desalento e desencanto. Então, minha forma de fazer versos é igual, é muito parecida com o ato de chorar, de tristeza e de desencanto. Observem que ele está comparando o choro de tristeza e desencanto com a produção dele de versos. Eu tenho essa comparação que ela é explícita, tá? Em seguida, no C, meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Então ele está falando tudo que o verso dele, a escrita dele pode ser, tá? Então é sangue, é vida, né? Ou é morte, ou é tragédia, ou uma volúpia ardente, muita emoção, uma tristeza esparsa, um remorso sem sentido. Então olha todos os sentidos que o verso dele pode ser. E aí, meu verso é sangue. Como que um verso pode ser sangue? Não dá para interpretar ao pé da letra, tá? Eu tenho aqui, então, uma metáfora. Olha o exercício 3. No exercício 3, nós dizemos aí que há uma certa dificuldade em se fazer referência à morte. Tá? Há algumas expressões que elas causam um certo impacto, tá? Como, por exemplo, falar que alguém morreu. Eu vou ter que dar a notícia de que alguém morreu. E aí é muito desagradável. E eu sempre procuro uma expressão, às vezes, para atenuar, suavizar isso. Então, por exemplo, em vez de falar ele morreu, eu posso falar ele se foi. Né? É só para a morte que existem essa figura de linguagem que nós chamamos de eufemismo? Não. Por exemplo, em vez de falar, nossa, ele está mentindo, né? É forte dizer que está mentindo. Não posso dizer, ele está faltando com a verdade.
É mais suave. Ah, ele foi expulso da escola. Forte também, vamos dizer isso de uma forma mais delicada, ele foi convidado a se retirar. Então nós usamos eufemismo no nosso dia a dia se nós queremos suavizar aquela situação ou aquela expressão. E aí, nessa atividade ela pede aí outras formas, outros usos, outras expressões usadas para morte, tá? Então, o que mais você diria? Então, se você tem que dar essa triste notícia, você poderia falar que ele se foi e o que mais? Que outras expressões? Você deve conhecer várias, né? Uma muito usada é ele faleceu, certo? Embora seja um sinônimo, mas é um sinônimo mais sutil, tá? É um eufemismo. Ele não se encontra mais entre nós. Ó, também é muito usado. Né? Ele partiu dessa para uma melhor, ele foi para os braços de Deus, né? Ele foi ao encontro de Deus. São todas expressões que vocês poderiam ter colocado aí nesse exercício que mostram, né, que revelam que você tentou diminuir o impacto, né, de dar uma notícia ou de falar sobre a morte. No 4, eu tenho uma tirinha do Garfield e é para identificar a figura de linguagem presente, tá? Vamos lembrar algumas características do Garfield? Por exemplo, sempre os balões, eles são de pensamento. Olha o semblante do Garfield sempre de indiferença, né? Você é o melhor amigo, é o meu melhor amigo no mundo todo, que uma aranha ainda está falando pro Garfield pensando, porque o balão é de pensamento, mas eles se comunicam por meio dos balões de pensamento. E aí o Garfield simplesmente pega um jornal e acerta a aranha, né? Você reparou como o mundo é cruel? E a aranha toda amassada, estou pegando o jeito. Então eu tenho uma ironia, né? O Garfield é extremamente irônico, e aí ele acaba de receber uma declaração de amizade, e ele vai lá, né, e diz outra coisa, diz o contrário, ele vai lá e o acerta, né, tentando matá-lo, certo? Então eu tenho essa presença, essa grande presença, como estou pegando o jeito, eu estou notando, então estou pegando o jeito, eu vi como você é cruel. Então eu tenho essa grande marca de ironia, tá? Mas eu tenho também, não posso deixar de falar, se não tem também a personificação, tem também. Por quê? Porque são animais que estão agindo como se fossem seres humanos, tá bom? E aqui, a questão 5, tá? Eu tenho uma música do Paulo Coelho com Raul Seixas, ela é cantada pelo Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que não saiba demais. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares, eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares eu vi. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel, eu vi a estrela de Davi brilhar no céu, e para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu, tá? São trechos então da música. E a questão número 5, olha, é possível observar no trecho destacado, ou seja, nesse primeiro verso aqui da música, eu nasci há 10 mil anos atrás, qual figura de linguagem? Será que ele nasceu realmente há 10 mil anos atrás? Então ele está querendo dizer que ele é muito antigo, né? Que ele nasceu há muito tempo, que ele viu muita coisa nessa vida. Então quando ele faz esse exagero, nós exageramos muitas vezes, é muito comum. Eu tô morta de cansaço, trabalhei o dia todo. Você morreu? Você tá morta, que tal que você morreu? Nossa, eu tô te esperando. Faz 5 anos que você tá me deixando esperando aqui. Faz 5 anos, às vezes faz 15, 20 minutos, 1 hora, e a pessoa fala que faz 5 anos. Então, tô morrendo de fome. Você tá morrendo mesmo? Tá à beira da morte? De tanta fome? Faz quantos dias que não come? Então são todas as expressões aí de exagero, em que eu aumento o significado aí de uma expressão para ter mais justamente expressividade. E aí, o 5, é possível observar no trecho destacado qual figura de linguagem, qual que é marcada justamente por esse exagero, é justamente qual que você marcou aí? Qual que é? É a hipérbole, tá? Hiper quer dizer muito, né? Então, grande, muito grande, eu estou enfatizando, eu estou exagerando alguma coisa, hipérbole. A questão 6, ela falava para vocês circularem as antíteses dos provérbios. Então eu tinha vários provérbios, várias expressões aí, e eu tenho antíteses nelas. O que é uma antítese? Vocês se lembram? Vamos pensar na palavra anti. Você já viu esse prefixo, esse comecinho de palavra anti em muitas coisas. Anti-inflamatório, antibiótico, né? Então anti quer dizer contra, contrário, oposto, que combate, é justamente essa ideia de oposto, tá? E
Então, aqui o que seria antítese? Quando eu aproximo, ou quando eu quero mostrar uma grande diferença, um grande contraste entre duas coisas, eu vou colocar palavras que são antônimas. O que é antônimas? Que tem significado contrário. Então, quando eu aproximo essas palavras que são opostas, tipo dia e noite, claro e escuro, alto e baixo, né, são antônimas. Quando eu aproximo, eu tenho uma antítese. Ficou entre a vida e a morte. Então, quais são as duas palavras aí contrárias? Vida e morte. Amor e ódio são faces da mesma moeda. Quais são as palavras contrárias? Tenho certeza que vocês encontraram. Amor e ódio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Quais são essas palavras que são opostas? Cadê a antítese aí? Olha lá, eu tenho o mole e o dura. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Cadê a antítese? O feio e bonito. Tá? Então, em todas elas eu vou encontrar antíteses. E no último exercício, ele vai falar aí sobre a sinestesia. Vocês se lembram o que é sinestesia? Quando eu quero mostrar aí uma sensação mais complexa, mais que envolve vários sentimentos, né? Mais difícil de definir, o que eu faço? Eu posso usar a sinestesia. A sinestesia ela tem a ver com sensações percebidas por diferentes sentidos. Quantos sentidos nós temos? 5. Vocês se lembram deles? A visão, né, percebida pelos olhos, o olfato pelo nariz, o paladar percebido pela boca, pela língua, a audição percebida pelo ouvido e o tato pela pele, pelas mãos. E aí, quando eu misturo, então, essas sensações, eu tenho uma sinestesia. Olha, a voz áspera daquela professora nos fazia perder o encanto nas aulas. O que seria uma voz áspera? Seria ela ter uma voz chata, ruim, que incomoda? Ou será que ela é ríspida? Né? Ele quer dizer que é alguma coisa desagradável, certo? Por isso que ele fazia perder o encanto nas aulas. E aí, em qual dessas alternativas, eu tenho novamente uma sinestesia? Sensações de dois órgãos de sentido diferentes. Vocês conseguiram encontrar? Qual que é? Então, a resposta certa, ela está na letra C. Olha lá. Cada vez que ela chegava perto, eu sentia o cheiro doce daquele perfume. Cheiro doce. Cheiro, olfato e doce paladar. Então, aqui eu tenho uma sinestesia, que é muito comum, né? Esse cheiro doce, eu não gosto de perfume doce, o cheiro doce me incomoda. Então, isso é uma sinestesia. Ficaram com alguma dúvida? Espero que não. Se vocês ainda tiverem dúvida, voltem, assistam a aula novamente. Como eu já falei, corrijam os exercícios caso não estejam corrigidos. Façam se vocês não fizeram, mande para o professor. E a gente se vê então numa próxima aula. Foi muito bom estar aqui com vocês e na próxima aula a gente já vai para o material 3. Tá certo? Um beijo e até lá!